Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está conectado com a gente para mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. A nossa oração é para que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo ministre ao seu coração nesse tempo que teremos juntos, como igreja verdadeira. Ser igreja é maior do que estar fisicamente presente num ambiente religioso. Então, seja igreja. Manifeste-se igreja. E uma das formas de sermos igreja é mantendo a comunhão, estando juntos, através de dispositivos eletrônicos, através de reuniões online, através dos nossos pequenos grupos multiplicadores online, através do nosso bate-papo aí. Se você está ao vivo com a gente, escreva aí um bom dia, para os nossos demais irmãos que estão conectados. Se você é novo por aqui, que bênção, que alegria, queremos te conhecer. Se essa mensagem falar ao seu coração, esses louvores, esse momento, e você precisar falar com alguém, precisar de uma oração, aponte o seu celular, o QR Code que vai aparecer aí na sua tela, e você pode enviar uma mensagem para nós. A nossa equipe entrará em contato e fará uma ligação e fará uma oração com você pessoalmente, e será uma grande alegria para nós, Para nós será uma felicidade muito grande poder falar com você e orar pela sua vida. Nós somos uma igreja missional, relacional e discipuladora. E nós queremos alcançar mais e mais pessoas com a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orarmos juntos, a entregarmos esse tempo diante de Deus e pedirmos ao Senhor que se agrade desse nosso momento de culto a Ele. Por isso, ore comigo nesta hora. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que podemos cultuar ao Senhor, te adorar, ouvir a Tua palavra e honrar o Teu nome como igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque temos liberdade religiosa, temos o privilégio e a oportunidade de anunciar o Teu Evangelho livremente. Obrigado, Deus, porque a Tua igreja se mantém viva nesse tempo. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que o Senhor possa curar e sarar os enfermos e abençoar aqueles que estão em leitos, em momentos de dificuldade ou passando por lutos nesta hora. Tem misericórdia, Deus, e que nós como sociedade possamos vencer essa situação na graça e no poder do Senhor. Oramos para que esta mensagem fale aos corações e para que, pela Tua misericórdia, o Senhor conduza vidas a uma verdadeira adoração ao Teu nome nesta hora. Te agradecemos por este momento e oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Que bom que você orou aí comigo e que bom que podemos adorar ao Senhor Jesus juntos. Hoje é um culto missionário. Hoje nós teremos a presença de um missionário compartilhando conosco sobre testemunhos, desafios do campo e também uma mensagem bíblica abençoadora para a sua vida. Por isso fique conectado com a gente e eu tenho certeza que Deus irá falar muito ao seu coração e à igreja brasileira de forma geral sobre a importância de nos mobilizarmos e de avançarmos com o Evangelho de Jesus a todas as nações. E eu também quero lembrar os irmãos da nossa campanha de entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis, famílias aqui no entorno da região do centro da cidade de São Paulo. Você tem até o dia 20 de abril para entregar a sua doação aqui fisicamente em nossa igreja, na Rua Bueno de Andrade, número 690, ou se você desejar, você também pode fazer uma doação em espécie, uma transferência bancária por meio do Pix, por meio de uma transferência eletrônica para a nossa conta bancária que aparecerá aí na sua tela, o nosso número Pix, e assim você poderá também contribuir com a compra de cestas básicas para ajudarmos famílias vulneráveis e necessitadas nesse tempo de pandemia. Cada valor de cesta básica está em R$70, se você desejar ofertar um valor integral ou parte dele, mas identifique a sua oferta escrevendo para tesouraria@ibpaulistana.com.br, a definindo como uma oferta para cestas básicas nesse mês de abril. Que Deus use a sua vida, que Deus te dê o dom da generosidade e que você o glorifique. Deus abençoe você. Bom dia, graça e paz, igreja. Que bom tê-los aqui conosco nessa manhã. Vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Senhor, nós entregamos a Ti esse momento. Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor seja visto, evidenciado, glorificado no nosso meio, Pai. Que o nosso coração esteja sensível para ouvir a Tua doce voz. Paizinho, abençoa-nos, Senhor, neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria.
bênção esse tempo de adoração, esse tempo de louvor. Eu sou grato a Deus pelos nossos ministérios, ministério de coral, ministério de louvor, de adoração, ministério de intercessão, assim como todos os outros ministérios que estão ativos. Quero lembrá-los que o nosso Ministério Infantil também tem produzido conteúdo para discipulado de crianças. Você pode acessar o nosso canal que está aí na descrição, nosso IBP Kids. Passe para uma criança e também seja um instrumento de Deus de evangelização de crianças. Agradeço o nosso Ministério de Administração e Finanças, tem feito um excelente trabalho, e os nossos líderes de pequenos grupos multiplicadores, os quais você é convidado para participar, para manter um tempo de comunhão, discipulado e missão, todas as terças-feiras à noite. Entre em nosso site, ibpaulistana.com.br/líderespg. Teremos hoje um culto missionário, uma mensagem missionária. E eu quero convidar você a ouvir essas importantes informações. Hoje, o nosso missionário da Junta de Missões Mundiais compartilhará desafios e uma palavra poderosa para o seu coração. Por questões de proteção à imagem do missionário, e uma vez que ele atua em lugares de grande perseguição religiosa, então nós não poderemos veicular a imagem dele. Entretanto, a sua voz e os slides que ele utilizar serão transmitidos para vocês normalmente. Então, por isso, nós não poderemos agora transmitir a imagem integral do nosso missionário, mas ainda assim, você poderá acompanhar a sua mensagem. Então, que Deus o abençoe e fale poderosamente ao seu coração neste dia. Olá, queridos e amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Paulistana. Meu nome é Heitor, sou missionário da Junta de Missões Mundiais. Estou aqui para poder trazer uma mensagem ao seu coração, falar o que Deus tem feito no mundo. Claro que o meu desejo era conhecê-los pessoalmente, como eu gostaria, mas infelizmente temos vivido aí alguns dias bem difíceis, mas espero que em breve nós possamos ter esse encontro. E talvez você esteja aí se perguntando, puxa, em tempos de pandemia, como anda o trabalho missionário? Em tempos de pandemia, será que é possível continuar anunciando o Evangelho? Será que em 2020 os projetos da Junta de Missões Mundiais simplesmente pararam? O que será que aconteceu durante os tempos de pandemia? Pois bem, meus irmãos, estou aqui nessa manhã para falar a vocês sobre isso. Tenho tido o privilégio de trabalhar como missionário da Junta de Missões Mundiais há pouco mais de 10 anos e eu posso dizer para vocês que em tempos de pandemia nós vimos muitas maravilhas da parte do Senhor. Vimos frutos sendo colhidos entre as nações, pessoas proclamando a Jesus como seu Senhor e Salvador. E é por isso que nós temos tantas boas notícias para trazer. Atualmente, olha só um pouco dos nossos números. Estamos com 2.041 missionários atuando entre os campos de missões mundiais, em 81 países. No ano de 2020, tivemos 43.385 pessoas anunciando, declarando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tivemos também 3.126 pequenos grupos iniciados, 9.663 líderes capacitados em plena pandemia. E além disso, tivemos 279.373 pessoas abençoadas, atendidas por um dos projetos da Junta de Missões Mundiais. 2.156 batismos para a glória de Deus em plena pandemia, meus irmãos. E 174 igrejas plantadas. Louvado seja o nome do Senhor. E que maravilha saber que você faz parte disso. Que você tem participado com as suas orações, que você tem participado com as suas ofertas. Continue engajado. E mais do que nunca, esse ano nós temos sido desafiados pelo Senhor a viver o poder de transformar. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a pensar sobre esse tema. Viva o poder de transformar. Esse é o desafio para nós. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o que nós lemos ali em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. E esse é o tema da nossa campanha. Portanto, pense sobre isso. Esse espírito que nos dá poder veio sobre as nossas vidas e nos capacitou. E agora esse poder continua atuando através da minha e da sua vida para que pessoas e realidades sejam transformadas para a glória de Deus. E pensando um pouco mais sobre esse tema, quero trazer notícias aqui para vocês sobre o outro lado do mundo. A forma como esse poder de Deus que alcançou as nossas vidas, que transformou as nossas vidas, também tem atuado lá no continente asiático. Esse poder de Deus conduzindo, sustentando a sua igreja para o cumprimento dos bons propósitos de Deus
é o mesmo poder que tem atuado na vida dos nossos irmãos asiáticos, e é por isso que em realidades de perseguição extrema, perseguição severa, os nossos irmãos não apenas permanecem diante da perseguição, mas eles continuam frutificando em meio à perseguição para a glória do Senhor Jesus. E para pensarmos um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você a ler um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler do verso 32 ao verso 35. Atos 4, de 32 a 35, diz assim a palavra de Deus: Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Atos capítulo 4, ainda estamos pensando sobre a igreja praticamente recém-nascida. Ali em Atos 1, o Senhor Jesus, antes de retornar aos céus, Ele promete enviar o seu Espírito. E o seu Espírito capacitaria os seus discípulos com poder. E para que servia esse poder? Qual era a finalidade desse poder atuando na vida dos discípulos? Era para que esses discípulos estivessem aptos e capacitados a serem testemunhas do Senhor Jesus aonde quer que eles estivessem, tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria e até os confins da terra. E dessa forma essa promessa se cumpre. O Senhor envia o Espírito, esse Espírito capacita os discípulos com poder. No sermão de Pedro, quase 3.000 vidas são acrescentadas a essa igreja, e essa igreja dos primeiros dias experimenta esse derramamento do poder de Deus. Eles vivenciam maravilhas, eles poderiam ver com seus próprios olhos tantos milagres acontecendo, sinais. Que tempo precioso vivido por essa igreja que acabara de nascer. E quando nós olhamos para essa igreja que experimenta uma realidade como essa, nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual é a receita? Qual é a metodologia para que nós, como igreja hoje, também possamos experimentar uma realidade como essa? E a essa pergunta Jesus certamente responderia: não tem receita, não tem metodologia. Porque o derramamento do poder de Deus sobre a igreja, ele é um ato da soberania de Deus para conduzir e capacitar a sua igreja em direção ao cumprimento dos propósitos dele. E por que isso? Porque nós, meus irmãos, por nós mesmos, na força do nosso próprio braço, não conseguiríamos de forma alguma alcançar os propósitos de Deus. E é por isso que nós dependemos dessa capacitação, nós necessitamos. E quando encontramos então essa igreja que era consciente dessa realidade, de que o poder de Deus era fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós encontramos uma igreja que vivia de uma forma muito peculiar. E você encontra as características dessa igreja no final do capítulo 2 de Atos. E ali nós encontramos o relato de que essa igreja vivia em constante perseverança. Os nossos irmãos perseveravam continuamente. Agora, no que eles perseveravam? Eles perseveravam somente naquilo que de fato vale a pena perseverar. Eles perseveravam naquilo que era a essência do Evangelho. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, estavam ali dedicados a conhecer os ensinos dos apóstolos. Eles demandavam tempo, eles dedicavam tempo intencional. Eles também perseveravam na comunhão. Olha só que coisa interessante. Quando nós encontramos a palavra perseverança, eles perseveravam em todas essas coisas, quer dizer que todas essas coisas não eram naturais ao modo de proceder desses discípulos. E por isso eles precisavam perseverar. Eles precisavam se dedicar. Eles precisavam se empenhar, se esforçar. Quando nós encontramos aqui que esses irmãos viviam perseverantes em comunhão, isso quer dizer para nós que preservar a comunhão é algo que dá trabalho, e por isso exige perseverança. Eles também perseveravam nas refeições em unidade, eles perseveravam no partir do pão, e o relato do texto bíblico vai dizer que Deus abençoava a vida dessa igreja, e essa igreja caía na graça do povo, e caindo na graça do povo, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, para que eles então pudessem compor o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa!
E quando nós encontramos um contexto como esse, uma igreja que perseverava, uma igreja que experimentava o derramamento do poder de Deus, uma igreja que caía na graça do povo, que via o Senhor acrescentar aqueles que iam sendo salvos, a essas alturas já podemos estar pensando aí que a vida dessa igreja era um mar de rosas, que tudo era muito favorável para que o evangelho ali pudesse se expandir, para que muitos frutos fossem colhidos. Mas não, meus irmãos, a realidade aqui já era um cenário de extrema dificuldade. Porque antes de Atos 4, aqui o texto que nós lemos, se voltarmos um pouquinho em Atos 3, Pedro e João foram presos por causa do evangelho. Foram presos por curar um paralítico na porta do templo. Foram presos por curar em nome de Jesus. Passaram uma noite na prisão, no dia seguinte foram levados diante do Sinédrio, diante da alta liderança religiosa, e ali um momento de forte pressão contra a vida desses discípulos, e aqueles líderes começam a dizer: olha, nós estamos de olho em vocês, estamos acompanhando os passos de vocês, sabemos tudo que vocês estão fazendo, e sabemos que vocês curaram um paralítico na porta do templo. Portanto, a partir de agora o nosso recado para vocês é muito claro: acabou. A partir de agora vocês estão proibidos de realizar qualquer tipo de sinal ou transmitir qualquer tipo de ensino no nome desse Jesus, que vocês sabem que nós o consideramos como um criminoso. Nós já julgamos a Jesus, condenamos a Jesus por blasfêmia e por isso o matamos em uma cruz. Então, a partir de agora está proibido qualquer ato no nome desse criminoso chamado Jesus. E é num contexto como esse que Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e você encontra isso no decorrer do início do capítulo 4 do livro de Atos. E o texto vai dizer então que Pedro, cheio do Espírito, começa a falar àqueles líderes religiosos. Ele diz: olha, entendemos o recado de vocês, mas nós também temos um recado a dar. E queremos dizer a vocês que nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos alcançados por Deus. Deus nos enviou o seu Espírito e esse Espírito nos capacitou com poder. Portanto, para nós que somos seguidores de Jesus, não tem como. Para nós é impossível deixar de falar do que temos visto e ouvido. Portanto, o que vocês pensam que é mais importante para nós? Obedecer a esse Deus que nos deu poder? Ou obedecer aos homens? E aqueles líderes ficaram impressionados com a coragem desses homens, os colocaram em liberdade, e o primeiro ato de Pedro e João em liberdade foi se encontrar com a igreja. E quando eles se encontram com a igreja, então eles começam a orar. E é muito interessante observar essa oração de Pedro, João e os irmãos ali reunidos na igreja. Eles não pedem a mudança das circunstâncias. Eles não pedem ao Senhor para que desse liberdade para que eles pudessem pregar o evangelho, não. Eles dizem: Senhor, dai-nos coragem. Nós queremos coragem para continuar anunciando fielmente o evangelho de Jesus Cristo. E quando nós encontramos esse contexto, juntamos todas essas informações, sabe o que fica muito explícito para nós, meus irmãos? Nós conseguimos a partir de agora entender que esse negócio de igreja perseguida não é novidade alguma. Igreja perseguida não é privilégio dos nossos dias. A igreja, ela nasce sob perseguição. Perseguição é uma marca viva na vida e na história da igreja. Agora, existe algo mais que todo esse contexto evidencia para nós. Nós conseguimos entender que no decorrer da história a igreja foi perseguida e que muitos se levantaram tentando impedir o avanço da igreja do Senhor Jesus. Os poderes terrenos, as autoridades terrenas tentaram impedir a ação do poder de Deus que se manifesta através da ação da igreja. E qual foi o resultado, meus irmãos? No que isso tudo resultou? Esses ciclos e mais ciclos de perseguição. O resultado está diante de nós. Hoje nós somos corpo de Cristo aqui no Brasil. Isso mostra para nós que, mesmo diante de tanta dificuldade, a igreja do Senhor Jesus se espalhou e continua se espalhando por toda a terra, porque não existe nada nem ninguém que possa impedir a ação do poder de Deus. E esse poder de Deus também tem levado discípulos de Jesus ao outro lado do mundo. E ali nós encontramos a igreja asiática, vivendo sim um contexto de perseguição. E essa foto traduz um pouco para vocês do que os nossos irmãos têm experimentado ali. Essa foto é um templo demolido no ano de 2016 em um país do continente asiático. Os nossos irmãos estavam em culto e eles foram retirados daquele prédio, daquele local de culto, foram colocados para fora e as autoridades simplesmente trouxeram esse prédio abaixo.
E quando olhamos para essa realidade, isso toca o nosso coração, porque pertencemos a um corpo, e se parte do corpo sofre, nós sofremos também, mas essa imagem não tira da nossa mente e do nosso coração a promessa que o Senhor nos deu. E Ele prometeu que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E é por isso que diante de uma realidade como essa, os nossos irmãos asiáticos, eles dizem o seguinte: podem demolir todos os nossos templos, mas ninguém pode destruir a nossa comunhão. Ninguém pode nos impedir de ser igreja. Ninguém pode nos impedir de perseverar naquilo que é a essência do Evangelho. E dessa forma os nossos irmãos têm vivido e caminhado. Mas também não pense que perseguição é algo novo no continente asiático. Não pense que perseguição é fruto em alguns países de partido comunista. Não. A perseguição contra a Igreja de Cristo no continente asiático, especificamente no país onde nós estivemos, ela é datada do século VI, desde a chegada dos cristãos nestorianos. A Igreja Católica inicia as suas missões ali no século XIII e também sofre forte perseguição. Século XIX se iniciam as missões protestantes e os primeiros missionários também experimentam toda sorte de perseguição. Esse país passa por algumas revoluções e na segunda revolução é onde a igreja experimenta a maior dor possível. É onde os nossos irmãos chegam ao limite, onde eles experimentam a forma mais brutal de violência contra os discípulos de Jesus. E foi um período onde os discípulos eram levados em praças públicas. Muitos eram espancados até a morte. Pastores e líderes eram presos e enviados para o interior do país, e sobre muitos deles nunca mais teve notícia alguma. Essa era uma realidade presente na vida de muitos dos nossos irmãos. Agora, nós estamos falando sobre a ação do poder de Deus. E é por isso que mesmo diante de ciclos e mais ciclos de perseguição no continente asiático, a igreja segue expandindo e frutificando para a glória de Deus. E para falar a vocês um pouco sobre os resultados desses ciclos de perseguição, eu quero trazer palavras de um irmão asiático nosso, que deixou para nós registrado em um livro as seguintes palavras sobre esse período de revolução que ele viveu na sua própria pele. E olha só o que ele nos diz. O governo usou perseguição, violência, algemas, espadas, equipes de trabalho e prisão. Fez-nos passar vergonha em espetáculos públicos. Tirou-nos todos os direitos e privilégios da vida diária. Fechou os nossos templos, queimou nossas Bíblias e colocou nossos pastores na cadeia. Mas não conseguiu destruir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja só permanece, cresce e continua pelo poder de Deus. E nada nem ninguém pode impedir a ação de Deus. Nada nem ninguém pode impedir a ação do poder do nosso Deus. Portanto, você também viva o poder de transformar para a glória do Senhor Jesus. Agora, dando um salto na história, qual o contexto vivido pelos nossos irmãos nos dias de hoje? Nos dias de hoje, trazendo algumas informações, talvez desconhecidas por parte de vocês, mas nesse país onde nós estivemos, a situação é um pouco complicada. Recentemente, um casal de missionários pertencentes a essa nação foi enviado como missionários a uma outra nação, de extrema perseguição também. E nesse outro país, os nossos irmãos, infelizmente, foram assassinados. Isso fez soar um alerta dentro do governo, ali no país onde nós estivemos, e se iniciou uma grande campanha. Essa campanha ganhou força e se tornou lei. E essa lei, então, passou a vigorar em fevereiro de 2018. E essa lei diz que todo lugar onde tiver grupos reunidos com intenção de culto ou reunião religiosa, eles estão sujeitos à multa e os seus líderes sujeitos à prisão. E os vizinhos que souberem das reuniões e não denunciarem para a polícia, também estarão sujeitos à multa. Isso é muito recente. E aí talvez você pense assim, mas logo chegam as eleições, muda o governo, muda tudo, uma nova visão, talvez dias mais brandos para a igreja que ali está presente. Isso até poderia acontecer, se não fosse o fato de que atualmente esse país alterou a sua Constituição e deu poderes ao atual presidente para permanecer na presidência por tempo indeterminado. Então esse é o contexto onde os nossos irmãos atuam hoje. Um contexto de perseguição, sem perspectivas de melhoras ou de dias mais brandos, mas é um mesmo contexto onde o poder de Deus continua atuando. E diante de um contexto como esse, olha só quais têm sido aí os resultados. Nos últimos 30 anos, as redes de igrejas nos lares experimentaram o maior padrão de crescimento de igrejas da história mundial.
Em nenhum outro país, em nenhum outro contexto, milhões de pessoas chegaram à fé cristã nesse ritmo. E por quê? Porque nada nem ninguém pode impedir a ação do poder do nosso Deus. E é por isso que a igreja segue frutificando e vivendo o Evangelho, mesmo diante de tanta dificuldade. E quando chegamos ali, tivemos o privilégio de conhecer de perto essa igreja, e eu quero apresentar a vocês algumas frentes onde nós podemos atuar junto com os nossos irmãos asiáticos. E a primeira frente de trabalho que os nossos irmãos têm desenvolvido com muita excelência são os trabalhos que acontecem em vilas, onde as pessoas que sofrem com hanseníase são praticamente depositadas. Aqueles antigos leprosários, não sei se você lembra disso, mas há muitos anos atrás aqui no Brasil existiam os leprosários. E ali ainda encontramos essa realidade. E por isso dedicamos uma manhã inteira de cuidado, um cuidado físico a essas pessoas. Em contextos isolados, separados dos seus familiares, onde eles não recebem visita nem assistência alguma, a Igreja do Senhor Jesus está ali presente. E fomos com uma equipe de massoterapeuta, fisioterapeuta, enfermeiro, passamos uma manhã inteira ali cuidando dos corpos dessas pessoas, ajudando de alguma forma, acolhendo as suas feridas, aplicando remédio, fazendo tudo o que era necessário. E enquanto eu via os nossos irmãos asiáticos, enquanto eu via a igreja ali em ação, em movimento, eu passei um tempo refletindo acerca do amor de Deus. E muitas vezes nós pensamos sobre o amor de Deus, nós falamos sobre o amor de Deus, nós refletimos sobre o amor de Deus, mas nós precisamos entender que o amor de Deus, ele não fica somente num campo subjetivo. Não, o amor de Deus, ele toma formas. Assim como um dia o amor de Deus tomou forma no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, ainda nos dias de hoje esse amor de Deus toma forma quando a igreja do Senhor Jesus se lança em serviço sacrificial, quando a igreja do Senhor Jesus ama o seu próximo, quando a igreja do Senhor Jesus serve aqueles que estão ao seu redor. E ali eu vi o amor de Deus derramado através da ação da igreja asiática. Eu vi o amor de Deus em cada toque, eu vi o amor de Deus no olhar, eu vi o amor de Deus no acolhimento, nas palavras. Que coisa preciosa, eu fiquei extremamente impactado. E que prazeroso foi ver a forma como Deus tem usado os nossos irmãos asiáticos. E depois desse período de cuidado físico, nós pudemos realizar ali uma celebração. Estávamos em um contexto não muito supervisionado, então por isso pudemos celebrar. E por que nós celebramos? Porque através desse trabalho da Igreja do Senhor Jesus, que tem ido até essas realidades, hoje muitas dessas pessoas que ainda sofrem com a hanseníase, para a glória do Senhor Jesus, elas são discípulas do nosso Mestre. Entregaram suas vidas a Cristo, e por isso como corpo pudemos cultuar juntos ao Senhor. Cantamos, oramos, fomos edificados pela palavra, e foi um tempo extremamente precioso que passamos ali. E enquanto ainda estávamos aguardando a chegada do transporte, para podermos chegar até essa vila, nós estávamos ali aguardando, as pessoas iam chegando, e nós tivemos ali uma grata surpresa. Em um determinado momento eu vi uma mulher se aproximar e fiquei muito preocupado. Já tinha lido muito sobre a história da igreja naquele país, até mesmo um relato de pessoas que se infiltram no meio da igreja apenas para denunciar o trabalho. E quando eu vi ela se aproximar, eu comecei a observar que ela usava então uma calça camuflada. E quando eu a vi bem próxima da gente, então eu cheguei próximo da nossa missionária e perguntei: vem cá, essa moça vai com a gente? Falou: vai. Falei: mas ela faz parte do grupo aqui? Falou: faz. Falei: mas então por que ela usa uma calça camuflada? E ali ela me respondeu: porque essa mulher, ela é membro oficial do governo desse país. Ela é enfermeira de alto padrão das Forças Armadas. Mas pode ficar tranquilo, porque assim como Paulo, que um dia foi perseguidor da igreja, essa mulher também teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu peço para que você ore pelas autoridades dos países asiáticos, para que Deus possa continuar então tocando corações, para que Deus alcance muitas e muitas pessoas pertencentes a governos nos mais diversos países, e quem sabe um dia nós não vamos encontrar as portas dos países mais fechados do mundo, um dia abertas para a pregação do Evangelho em nome de Jesus. Ore por isso, mas lembre-se que ainda que as portas não se abram, nada vai impedir o poder do nosso Deus de continuar agindo.
Uma outra frente de trabalho em que nós pudemos conhecer foram os trabalhos realizados ali nos altos das montanhas. O país onde nós estivemos tem muitas regiões montanhosas e por isso pudemos conhecer um pouco daquela realidade. A maior parte dessas montanhas são habitadas por minorias étnicas e por isso então um outro casal de missionários da Junta de Missões Mundiais que já atua entre minorias étnicas naquele país há mais de 10 anos nos levou para conhecer de perto um pouco do trabalho deles. E pudemos então ter o privilégio de conhecer alguém muito especial e eu apresento a vocês a sua irmã asiática e o nome dela é Liu. Tivemos um tempo muito precioso com a Liu, onde ela dividiu conosco um pouco do seu testemunho, nos contou como conheceu ao Senhor Jesus já em idade adulta. Por consequências, passado algum tempo como discípula de Jesus, já batizada, atuando na igreja, ela foi expulsa de casa pelo seu marido. Precisou retornar lá para o topo da montanha, ela tinha se mudado para uma cidade próxima dessa vila que fica no topo da montanha. E retornando para o seu vilarejo, para o seu povoado, aparentemente sozinha e solitária, ali Deus tem usado a vida da Liu, no meio da sua minoria, no meio do seu povo, como um instrumento vivo nas mãos dele. A Liu tem vivido o poder de transformar. E ela vive em uma vila com aproximadamente 200 pessoas. E hoje nós temos nessa vila, no meio dessa minoria, 8 irmãos em Cristo, 8 pessoas pertencentes a essa minoria que entregaram suas vidas a Jesus Cristo por intermédio da pregação do Evangelho através do testemunho da Liu para a glória do Senhor. Orem pela vida da Liu. E por que eu estou falando dela? Porque eu peço para que você ore também por esse rapaz que está diante dela. O nome dele é Ael. E ele que tem trabalhado ali entre as minorias já com a sua esposa há muito tempo. Eles têm então desenvolvido um trabalho para capacitação de pessoas pertencentes a minorias étnicas. Elas são enviadas para uma escola de capacitação, recebem ferramenta, recebem preparo para que possam retornar aos seus povoados para desenvolver um trabalho missionário ainda mais efetivo. Então orem por isso. E quem sabe não é através da Liu que nós não vamos ver mais uma igreja nascer no meio das minorias étnicas naquele país, para a glória do Senhor. Orem por isso. E por que eu falo então de minorias étnicas? Porque nós temos um grande desafio missionário espalhado pelo mundo, chamado povos não alcançados. Esse tem sido um alvo da Junta de Missões Mundiais, tem sido uma prioridade. E por que nós falamos sobre povos não alcançados? Porque eu posso garantir aos irmãos que hoje é o maior desafio missionário do mundo. Nós temos desafios missionários aqui no nosso Brasil? Temos milhares, inclusive de povos não alcançados. Mas quando nós falamos do contexto transcultural, comparado ao Brasil, aqui no Brasil, para os milhares de desafios missionários que nós encontramos, nós também encontramos milhares de igrejas que possam responder a esses desafios. Quando nós falamos de um contexto como, por exemplo, Ásia Central, nós estamos falando de milhares de desafios missionários sem termos milhares de igrejas para responder a esses desafios. Portanto, a força missionária estrangeira nesses lugares ainda é extremamente importante. Estamos falando de países como Tajiquistão, Turcomenistão, Quirguistão, Azerbaijão, Brunei, que é uma pequena ilha no Sudeste Asiático, ali próximo à Indonésia. Meus irmãos, isso é um grande desafio missionário. Primeiro, pela falta de pessoas disponíveis para ir até esses lugares. Segundo, pela complexidade cultural, linguística e tantos outros desafios. Mas ore por isso. E parte desses povos não alcançados se encontram justamente também nesse país onde nós estivemos. E em meio a esse trabalho entre povos não alcançados, tivemos o privilégio de passar 2 meses ao lado de uma obreira nacional, ao lado de uma obreira da terra. E o nome dela é Grace. Grace é uma obreira local que tem vivido o poder de transformar. Costumo brincar dizendo que nós passamos 2 meses aos pés da Grace, como Paulo aos pés de Gamaliel, aprendendo o que é evangelizar aquele povo, o que é viver naquela cultura, o que é plantar igreja naquele contexto. Como foi precioso passar esse tempo ao lado dela, como aprendemos. Mas a Grace ficou conhecida algum tempo atrás aqui no Brasil, por conta de uma experiência vivida por ela. E ela passou então a ser chamada como a moça da chuva. Não sei se você já ouviu essa história, mas a Grace foi visitar um pequeno povoado no topo de uma montanha. E chegando ali, aquelas pessoas começaram a dizer a ela que eles estavam em um profundo sofrimento, porque já não chovia no topo da montanha há mais de 1 ano.
e que a agricultura daquelas pessoas estava prejudicada, que elas já estavam quase a ponto de começar a passar fome. E a Grace, então, movida por compaixão e fé, olhou para aquelas pessoas e disse: mas se eu orar ao meu Deus, Ele pode mandar chuva no topo dessa montanha. E aquelas pessoas disseram a ela: olha, nós achamos muito difícil, porque nós já temos os nossos deuses aqui, e já fizemos de tudo para eles, e não tem jeito, não tem quem faça chover no topo dessa montanha. Foi ali então que a Grace retorna para sua casa, e durante a noite ela se coloca de joelhos, e quando então ela começa a orar ao Senhor, Deus, com muita graça, com muita misericórdia, ouve a oração da Grace, e bondosamente atende aquela oração, e derrama chuva no topo daquela montanha. E o detalhe interessante é que não choveu em nenhum outro lugar, somente ali no topo daquela montanha. E no dia seguinte a Grace retorna àquele vilarejo, e conforme ela vai adentrando, as pessoas vão apontando e vão falando: vejam, olha quem está vindo ali, é a moça da chuva. Vejam só quem está chegando, é a moça da chuva. E quando a Grace chega no meio daquela vila, o líder daquelas pessoas se aproxima e diz para ela: Grace, eu tenho um convite para fazer para você. Como líder desse povoado, eu quero te convidar para vir morar aqui no nosso meio. Porque como líder dessas pessoas, eu quero que você ensine acerca do seu Deus para todos que vivem aqui, porque nós nunca vimos tamanho poder, nunca vimos nada igual. E o que você acha que a Grace fez? A Grace deixou uma grande capital, a capital do seu país, para viver em um contexto praticamente isolado, numa pequena cidade, no topo de uma montanha, por amor ao Senhor Jesus e à pregação do Evangelho. Ela, que já tinha a sua capacitação teológica, começa ali então a discipular muitas pessoas, e ela começa então o processo de plantação de igreja, começa então a preparar uma liderança, e a Grace encerra o seu ciclo missionário no topo daquela montanha, deixando uma igreja plantada, uma liderança estabelecida e os irmãos vivendo em plena comunhão. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Mas o desafio da Grace não parou por aí. Agora, nesse exato momento, hoje, a Grace tem se dedicado nesse país a povos muçulmanos. E ela faz isso anunciando o Evangelho entre as minorias étnicas muçulmanas, e ela aproveita a sua habilidade na língua inglesa. Como professora de inglês, ela vai até esses vilarejos, praticamente 100% muçulmanos, e ali ela se oferece como professora de inglês, gratuitamente, para ensinar às crianças essa nova língua, e através da língua inglesa ela comunica o Evangelho a essas crianças. E como era precioso, todas as quintas-feiras, chegar naquela vila, chegar naquela escola, e aquelas crianças virem correndo e se lançarem nos braços da Grace. Tamanho carinho e amor que aquelas crianças nutrem pela vida dela. Mas não somente as crianças. Ouvimos testemunhos do próprio povo, falando do que Deus tem feito através da Grace no meio daquele vilarejo. Ouvimos até mesmo um testemunho de casamento que foi reconciliado através da vida dela. Ela que tem sido sal e luz naquele lugar. Ela que tem vivido o poder de transformar entre povos muçulmanos naquele país do continente asiático. Sustentem a Grace em oração, porque apesar de ser uma obreira nacional, ela é sustentada pela Junta de Missões Mundiais. Ela é sustentada por suas ofertas e por suas orações. Então, a partir de hoje, assuma um compromisso de oração com a Grace e peça para que o Senhor continue abençoando essa mulher para a glória do seu santo nome. E por último, vimos ali uma igreja que também tem trabalhado para a plantação de novas igrejas, mas de uma forma muito diferente. Ali nós encontramos então as chamadas igrejas nos lares, ou as igrejas clandestinas, alguns chamam de igreja subterrânea, enfim, encontramos essa realidade. Uma realidade onde os nossos irmãos não podem cultuar livremente como nós podemos aqui, onde as igrejas não podem ter a liberdade de ter um canal no YouTube para postar uma pregação, postar um culto online. Os nossos irmãos não podem desfrutar desse privilégio, mas seguem cultuando ao Senhor Jesus com a mesma intensidade, com o mesmo ardor, com o mesmo fervor. E através de cada igreja que nasce nos lares, outras igrejas começam a nascer, elas vão se multiplicando, e dessa forma o poder de Deus tem agido para que novas igrejas possam ser plantadas para a glória do seu nome. E como temos atuado então nesse país como obreiros brasileiros? Nós estamos ali, meus irmãos, para trabalhar junto com os obreiros nacionais. E é por isso que nessa realidade nós trabalhamos de forma integrada. Então, apesar de contarmos com 4 casais de brasileiros,
Hoje a nossa Junta de Missões Mundiais sustenta ali naquele país 22 obreiros nacionais, espalhados por 20 cidades, cuidando de mais de 100 pontos de pregação, onde para a glória do Senhor Jesus nos últimos 2 anos nós tivemos ali mais de 700 batismos para a glória do Senhor. E dessa forma o trabalho se desenvolve e esse trabalho integrado então deu origem a esse projeto chamado Life Network. E é por isso que nós trabalhamos de forma integrada, interligados, juntos, pela expansão do reino de Deus naquele país. E eu encerro a minha palavra falando a vocês, então, as estratégias desse projeto chamado Life Network. E eu peço para que você assuma também um compromisso de oração com esse projeto. Nós queremos agora, nos próximos 20 anos, sair dos campos para as cidades. O que isso significa? Por conta desses pastores e líderes que foram presos durante um período naquele país, eles foram enviados para o interior. E lá no interior, no meio dos campos, o que eles fizeram? Evangelizaram e plantaram novas igrejas. E é por isso que até hoje, a maior parte das igrejas desse país ainda se encontra nos campos. Então agora nós queremos intensificar a plantação de novas igrejas nas grandes cidades e nos grandes centros. E por isso, no decorrer dos próximos anos, queremos plantar ao menos 200 novas igrejas. Mas não serão 200 novas igrejas apenas, meus irmãos. Serão 200 novas igrejas com visão missionária. Isso quer dizer que dessas novas igrejas sairão líderes e pastores. E eles serão enviados para um dos nossos 4 centros de treinamento que foram inaugurados nesse país no ano de 2018. E ali eles serão capacitados em 3 áreas: trabalho entre minorias étnicas, plantação de igrejas nas grandes cidades e missões transculturais, porque nós não queremos apenas sair dos campos para as cidades, mas queremos sair das cidades para o mundo, enviando missionários asiáticos. Deus tem nos chamado como uma plataforma enviadora de missionários asiáticos, porque Deus tem levantado pessoas naquela nação. E temos tido o privilégio de preparar e enviá-las para pregar o Evangelho. E nós já contamos com obreiros nacionais que já foram enviados para Bangladesh, Filipinas, Laos, Camboja e Vietnã. E queremos chegar a muitas outras nações através desse povo que Deus tem levantado. E Deus tem confiado uma missão a essa igreja. E nós queremos então participar do que Deus deseja realizar através dos nossos irmãos asiáticos para a glória do nome dele. Portanto, ore, oferte, vá e mobilize. Esteja engajado nessas 4 frentes. Você pode orar, você pode ofertar, você pode ir, já que o ir não é geográfico, você vai aqui mesmo na cidade de São Paulo e você pode falar a muitos outros do que Deus tem feito no contexto asiático. Nós continuamos contando com o seu engajamento. E aqui eu deixo uma palavra muito especial de agradecimento ao meu amigo, pastor Alex Uemura. Tivemos o privilégio de, por um curto tempo, trabalharmos juntos também. E foi um privilégio poder servir ao seu lado, meu irmão. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. E quem sabe um dia não nos conheceremos pessoalmente. Grande abraço, Deus abençoe. Aleluia, que palavra abençoadora, que tempo especial de reflexão sobre a obra missionária no mundo. E sabe, há uma frase que sempre ecoou no meu coração e que me acompanha ao longo dos anos do ministério, que é: Deus não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. É uma frase de autoria da missionária Nauzira Nascimento e que comunica muito essa verdade. Deus está fazendo grandes coisas no mundo hoje e nós não podemos nos isolar e não nos relacionarmos com os movimentos do Espírito Santo na evangelização mundial. E eu louvo a Deus porque você tem feito parte desse processo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja missional, relacional e discipuladora e que investe em missões e que também realiza a obra missionária com grande ênfase. Você sabe, nós temos um plano missional na nossa igreja, um plano que é renovado anualmente e para a glória de Deus você tem feito parte da evangelização de povos não alcançados no Brasil e no mundo. Vocês sabem, nós temos uma família de missionários que foi enviada também para um campo asiático, membros aqui da nossa igreja que estão evangelizando também no campo asiático muçulmanos com a Junta de Missões Mundiais. E para a glória de Deus nós temos o privilégio de mobilizarmos, de envolvermos pessoas na participação desse plano de Deus de evangelização do mundo. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Nós fizemos um cálculo com a nossa igreja e além do ministério de intercessão e além das orações diárias e semanais que são realizadas pelos nossos missionários
nós também temos um desafio financeiro de apoio e de sustento missionário. Nós fizemos um cálculo de que se pelo menos 130 irmãos, puderem ofertar, é pouco, 130, nós temos mais do que isso, nós temos muitas pessoas que assistem no YouTube. Se ao menos 130 pessoas se comprometerem com uma oferta mensal de R$30 por mês, nós alcançaremos todos os nossos objetivos de missões, incluindo com os nossos eventos que faremos, nossa festa das nações, faremos um dia da pizza, temos o PAN PGM e tantas outras atividades. Mas eu quero contar com você, que você possa renovar diante de Deus um compromisso de oração pela obra missionária e que você possa participar com uma oferta mensal para missões em nossa igreja. Pelo menos R$30, se você puder mais, glória a Deus. Mas nós temos aí este alvo de 130 pessoas participando com pelo menos R$30 por mês para investir na evangelização mundial, para investir em projetos de relevância social em nosso entorno, para investir em evangelização de povos não alcançados do Brasil. Estamos agora com a campanha de cestas básicas, junto com o programa Viver da Junta de Missões Nacionais. Reiniciaremos em breve a campanha também de envio de doações para o radical sertanejo, para evangelização também de povos indígenas em Roraima, e também continuamos a evangelizar povos muçulmanos na Ásia. Você é nosso convidado, faça parte do que Deus tem feito, faça um compromisso mensal. A nosso Pix, a nossa conta bancária tem aparecido aí na sua tela, você pode cadastrar este número e você pode se comprometer com uma oferta mensal. E Deus use muito a sua vida, continue a orar pela obra missionária e continue a ser um instrumento nas mãos de Deus, porque um dia nós chegaremos nos céus, nós encontraremos povos, línguas e nações adorando o Cordeiro de Deus e teremos a honra de saber que de alguma forma fizemos parte disso. Invista na eternidade. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que o Senhor continue a falar ao seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo especial. Continue a ministrar a cada vida a tua vontade e a tua verdade. E que o Senhor nos encha com a tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja perseguida, a igreja em comunidades muçulmanas, a igreja afastada, a igreja rural, a igreja urbana, que toda a igreja esteja sobre a paz do Senhor agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.
Deus.